Vamos falar agora, novamente, agora sobre Lucas, que todo mundo quer ouvir. Que diabos está acontecendo com o Lucas? Quando ele volta, quando ele não volta? E olha, notícia boa, galera. Então, o Lucas evoluiu bem e pode voltar no sábado, já de olho na Libertadores. A expectativa é que o nosso careca, o muso careca São Paulino, Lucas Moura, estaria de volta contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, mas provavelmente ele já estava fazendo a transição para o campo, está treinando com o grupo, está evoluindo bem, está sem dor, quer dizer, ainda tem um pouco de dor, mas assim, a dor está evoluindo bem também nessa questão, e aí ele pode ficar no banco já contra o Vitória e terá alguns minutos. E aí eu te pergunto, Giovanni Chacon, é a melhor estratégia? Você seguraria um pouquinho mais? O que você pensa sobre o Lucas? Eu acho que assim, cai como uma luva nesse momento, porque é um jogador decisivo, tem essa aura de principal jogador do São Paulo hoje, embora não tá jogando, então são outros jogadores, até acho que o Marcos Antônio é mais importante, mas o Lucas é o cara que em uma bola, em uma jogada, em uma fração de segundos, decide um jogo. Então eu queria saber a sua opinião sobre a volta do Lucas. Estando 100%, né, ou já estando evoluindo muito bem, é simples a matemática. É colocar ele uma parte do jogo contra a equipe do Vitória, se for o caso, né, ou até mesmo se ele tiver condição de estar com o time em Curitiba, viaja agora no meio de semana, joga 10, 15 minutinhos, recuperar um pouco, né, da pegada. E aí, contra o Vitória, já faz, não sei, 30, meio jogo, né? Um tempo completo, para ir estar inteiro na Libertadores. O planejamento é para que o Lucas realmente retorne na Libertadores. Mas eu acho que a vida. Eu tava jogando mais cedo FIFA, né? O EAFC agora o nome. E um jogador lesionou, tá? Papapá, e ele voltou. E aí, no videogame é fácil. Você pega o jogador, bota de volta no time titular e tá tudo certo. E ele vai desempenhar normal. Não tem as variantes dele ter que voltar ao ritmo de jogo e voltar a jogar num nível de, sabe, de partida, né? Porque uma coisa é o nível treino, outra coisa é o nível partida. Então você tem que ir aos poucos reacostumando um jogador que volta de lesão até essa minutagem. Então tem que entender como é que é o planejamento da equipe de São Paulo, mas eu acho que até antes da Libertadores acredito que o Lucas possa aparecer alguns minutos sim. Cara, que notícia maravilhosa, né, vô? O principal jogador de São Paulo voltando, o cara que a gente espera tem o poder de decisão, e esse jogo com o Atlético Nacional, os dois jogos não serão fáceis, não serão fáceis. E Nestroça, guardem esse nome, muito bom jogador lá do Atlético Nacional, São Paulo vai precisar realmente cortar um dobrado aí para ganhar do Atlético Nacional. O Quem Flu pensa que estava vai ser de olho, né, no Rinestrosa. para o lugar do Arias, né? Do John Arias, que foi vendido para a Inglaterra. Então, um jogador, ele acabou de renovar lá, inclusive, já tem alguns clubes europeus de olho e tudo mais. É um jogador muito potente, né? Um jogador que também pode decidir o jogo aí numa fração de segundos. Mas ter o Lucas de volta já é meio caminho andado, independente desse jogo. Eu acho que ele nem vai jogar tanto nesses jogos da Libertadores, porque ele tá voltando agora, né, Van? Mas é, assim, uma notícia maravilhosa, vindo no momento maravilhoso do São Paulo. E eu acho que assim, Léo, lógico que a gente queria que o Lucas estivesse disponível antes, é óbvio. Mas assim, entendendo que eu acho que é um bom momento para ele retornar agora, que o time está bem encaixado, está se encaixando a cada dia mais, né? Mas é um bom momento para ele voltar, porque daí ele volta com o time já bem encaixado, ele vai ter que se. Onde o Crespo vai colocá-lo aí para ele poder jogar, seja começando no banco, seja começando entre os titulares, eu acho que é um bom momento. Eu acho que quarta-feira é totalmente inviável realmente utilizá-lo, até pelo gramado sintético, totalmente fora, não tem a menor condição. É melhor evitar, né? Mas para o final de semana, talvez, alguns minutos para ele contra o Vitória, um jogo que teoricamente vai ser mais tranquilo, teoricamente, né? Mas depois a gente tem já grandes desafios, né? Que é pela Libertadores. Então seria muito bom tê-lo disponível, né? Mas como eu disse, é bom isso, a gente ter ele de volta daqui a um tempo, o Oscar, jogadores que fazem a diferença no São Paulo, são importantes, mas para um grupo que já está mais encaixado, mais entrosado, com além da parte tática e técnica, enfim, também de confiança, o pensamento é outro. Há um tempo a gente, acho que o Léo comentou ontem no pós-jogo com o Matheus,
falando, tipo assim, a gente, há um mês, a gente não pensava, pô, deixa as Copas de lado, vamos focar no brasileiro. Mas esses bons jogos do São Paulo nos deram a oportunidade de a gente voltar a pensar nas Copas. Título, pô, a gente não tem como a gente falar, não pensa em título. Lógico que a gente pensa, sabe? A gente pensa em avançar o máximo que conseguir para conseguir ter alguma coisa, sabe? Até eu vi em algum lugar algum jornalista comentando que a Libertadores é a taça mais fácil do São Paulo conquistar, até mais que a Copa do Brasil. E pensando, às vezes, pode até ser mesmo, né? Porque a Copa do Brasil é muito complicada, né? Tem times bem difíceis a serem enfrentados. Eu falo muito da campanha do São Paulo em 2023, que eu acho que foi mais difícil do que o que o Fluminense enfrentou para alcançar a Libertadores. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que realmente dá tempo ao tempo, jogo a jogo, né? Até o Crespo, ele não gosta muito nas coletivas, ele fala, né? Amanhã a gente fala sobre o Atlético Paranaense, enfim, vamos falar sobre o jogo de agora. Mas, tendo como base os últimos jogos do São Paulo, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro, a gente vê um time focado e competitivo, um time que, independente, a gente não sabe se o São Paulo vai ganhar. A gente olha para o time ali e você não sabe. Tudo pode acontecer no jogo. Mas a gente vê que o São Paulo compete, que o São Paulo consegue disputar. Isso a gente viu no jogo contra o Fluminense, contra o próprio Atlético. E sim, times diferentes, né? Times com algumas mudanças ali, inevitáveis. E agora a gente tem os retornos também, por exemplo, do Alan Franco e do Ferreira, né? Que também estavam suspensos no último jogo. Temos o Ferrarese também, que volta a ficar disponível agora que ele estava suspenso na Copa do Brasil. Enfim, quanto mais jogadores disponíveis a gente tiver, melhor, porque é muito ruim também você precisar mudar por causa dessas circunstâncias que acontecem, né? Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que o São Paulo está muito bem no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem tudo para engatar mais algumas vitórias aí em sequência pelos jogos que a gente vê pelos adversários. Acho que o São Paulo pode continuar somando 3 pontos e a gente vai começando a sonhar com outras coisas, né? Óbvio que pés no chão, tudo bem, mas a gente vai virar um turno com certeza mais tranquilo. Eu não achei que seria dessa forma, eu achei que seria muito pior. Mesmo com o Crespo, mesmo com a mudança, eu achei que seria essa evolução seria mais gradual. Mas que bom que está sendo assim, espero que continue. E é óbvio que a gente vai passar ainda por oscilações, mas a melhora, a tendência é realmente a gente conseguir conquistar mais pontos aí nessas próximas rodadas também. A nossa projeção, inclusive, aqui no próprio Extra era, de repente, ali nos 5 primeiros jogos, conseguir 2 vitórias, conseguir, às vezes, 3 empates, porque era a situação do São Paulo. São Paulo fazia um campeonato muito abaixo. E a gente viu que o Crespo, de pouquinho em pouquinho, foi conseguindo manter algumas situações, trocou ali, colocou as peças nos devidos lugares e principalmente evoluiu muitos jogadores. A gente vê o Bobadilla evoluindo, o Ferrarese evoluindo muito, falei isso no pós-jogo. O Ferrarese é um zagueiro que, como ele tem uma qualidade também de saída de jogo, tanto que ele jogava improvisado de lateral, muitas vezes ele faz uma função de primeiro volante quando os 2 volantes sobem. Você vê o mapa de calor do Ferrarese, ele tá ali sempre um pouco acima da linha dos zagueiros, então é importante demais a gente ver também toda essa situação. Chacon, antes da gente passar a pauta, tem uma mensagem aqui para você, o Juninho Lopes, fã número 1 brasileiro do Houston Rockets, fala o seguinte: Chacon, você acha que seria arriscado colocar o Lucas no campo sintético nessa quarta-feira? Então, eu não acho que seja necessariamente arriscado, mas realmente eu não faria isso. Eu daria uma segurada aí na emoção, porque realmente não é talvez a melhor escolha você ter aí o Lucas no gramado sintético. Então, não sei, eu não colocaria ele nessa barca, não. Eu acho que é bom evitar. Mas eu não duvidaria, assim, de pelo menos levar e tudo mais, sabe, participar do rito, tudo isso também acaba sendo importante, né? Fundamental. Ele voltar a se sentir parte do elenco, voltar a se sentir parte. Isso é fundamental, cara. A cabeça, porque o jogador de futebol, ele vive 24 horas isso. Eles reclamam, e realmente é muito cansativo a rotina, mas quando o cara para de fazer isso, muitos que penduram chuteiras falam isso, falam, cara, para você se reacostumar a ser uma pessoa normal de novo, você ter um momento ali, você conseguir não trabalhar, ou trabalhar de segunda a sexta é complicado. Então, para a cabeça do Lucas é muito bom também.